Olá, eu sou a advogada Patrícia Torre. Você sabe o que é excedente de meação? No excedente de meação incide o ITCMD? ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Qual é a incidência dele? É quando ocorre a transmissão de patrimônio de uma pessoa para outra, seja por herança, inventário ou pelo divórcio. Então vamos para a seguinte situação. Num casamento pela comunhão parcial de bens. Nós sabemos que os bens adquiridos durante o casamento devem ser partilhados quando ocorreu o divórcio, certo? Então, 50% do patrimônio é da mulher e 50% do marido, certo? Quando a gente vai fazer o divórcio, nem sempre a partilha vai ficar 50% cada um. Se ficar certinho 50% cada um, vai incidir o ITCMD? Não. Porque eu já tenho a minha parte de 50% e é com ela que eu vou ficar. Não importa sobre qual bem, desde que sobre a totalidade do patrimônio, 50% fique para o cônjuge e 50% para o outro. Nesse caso, não há incidência de ITCMD. No entanto, se quando eu for fazer essa partilha de bens, sobre o montante, um dos cônjuges ficar com um valor maior do que lhe compete, então, por exemplo, um vai ficar com 60% e o outro vai ficar com 40%. Nesses 10% é o que nós chamamos de excedente de meação, porque eu tinha direito a 50 e fiquei com 60. O outro cônjuge que tinha direito a 50, ficou com 40. Entende-se o quê? Que 10% que competia a ele foi doado para a outra parte. Então, sobre esses 10% que foi doado para a outra parte, incide o ITCMD, que é o que a gente chama de ITCMD sobre um excedente de meação. No entanto, se aquela parte que recebeu os 60% no divórcio, ela pagar sobre aqueles 10% que ela recebeu, não vai incidir o ITCMD, porque entende-se que houve um equilíbrio na transmissão desse patrimônio. Na verdade, nem houve uma transmissão de patrimônio. Mesmo que tenha transferido os 10%, houve uma compensação com o pagamento. Então, nesse caso, não incide o ITCMD. No inventário, é a mesma coisa. Então, a gente tem a transmissão do patrimônio através do inventário, certo? E como que a gente faz esse cálculo e como a gente apura se é devido ITCMD ou não? Também na mesma forma, no regime da comunhão parcial de bens, tá? Então, faleceu, por exemplo, a esposa. O marido, ele já tem 50% desse patrimônio, certo? Pelo regime de bens. Os outros 50% que pertencem à esposa que faleceu é que será inventariado. Então, esse 50% é objeto de partilha. Sobre esse 50% vai incidir TCMD. Vamos imaginar que legalmente, porque nós sabemos que tem outras hipóteses, certo? Legalmente, temos dois herdeiros. Não teve testamento, então a herança está sendo partilhada entre os herdeiros legítimos, ok? Então, 50% que cabia à esposa, que agora é falecida, será dividido de que forma? Desses 50%, 50% vai para o viúvo e os outros 50%, 25% para cada um dos herdeiros, perfeito? Sobre essa transmissão, ocorre a incidência do ITCMD. No entanto, se o viúvo desejar transmitir a sua parte para os herdeiros, nós vamos ter uma nova incidência de TCMD. Percebem? Então, esse é um caso de excedente de meação. Então, eu já vou ter a incidência do ITCMD pela transmissão tradicional do patrimônio, que é os 50% da pessoa que faleceu, vai ser transmitido para os seus herdeiros legítimos. Se um desses herdeiros legítimos quiser transferir a sua parte para os outros, então não vai ter a proporção que a lei determina, vai incidir o ITCMD sobre essa diferença também. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando for fazer o inventário,
Porque muitas vezes essa transmissão de patrimônio entre um herdeiro e outro onera demais o inventário, por conta da incidência do ITCMD. Porque algumas pessoas acham que só vai incidir uma vez, pela transferência do patrimônio, mas não, vai incidir mais de uma vez. Primeiro pela transferência legal e segundo pela transferência por vontade dos herdeiros, que é considerada também uma doação. E aí vai incidir o ITCMD, certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só me procurar.